Fala pessoal, tudo bem? De volta para o pré-jogo de CRB e Santos pela 18ª rodada da Série B. Hoje com o fundo um pouquinho aqui diferente, estou em viagem, mas não deixei de passar por aqui para deixar um vídeo. Bom, não tem tantas novidades assim em termos de escalação para variar um pouco, mas o Santos busca sim se manter na liderança isolada da competição, quer manter a distância que tem para o segundo colocado, que é o Vila Nova hoje, que são de 4 pontos. Se você falar do quinto colocado, já são 5, então é importante ganhar o jogo de hoje para manter esse bom momento do time, embalar ainda mais na competição, dar as demonstrações devidas de força, de que o time realmente chega para ser não só o campeão da Série B, mas também para garantir a sua volta para a primeira divisão. Acho que a vitória hoje, jogando fora de casa, o CRB não é um adversário para se desprezar, mas eu acho que tem condições sim de ganhar fora de casa o Santos. E acho que mostra que a virada de fio acontece se a vitória vem. Mas ela precisa vir da mesma maneira que aconteceu contra o Curitiba. Ela tem que vir de uma maneira intensa, com uma maneira interessada, com um time a fim de fazer não só uma boa partida, mas uma boa apresentação, né? No final é juntar o famoso performance e resultado. Não só ficar ali rodando bola para lá e para cá, tentar 1 a 0 e se fechar jogando contra-ataque, mas também propor um pouco mais. Dentro do que o Santos treinou nessa semana, a gente não vai ter tantas diferenças aí, até porque o Carille evita de fazer grandes mudanças de uma partida para outra, então a gente vai com o time que terminou, que jogou boa parte do jogo contra o Curitiba, que é o Brasão, Sherman, Gil, Jair e Escobar, Pituca, Schmidt e o Serginho, ganhando a possibilidade de ser o titular desse time, Otero, Guilherme e o Furt no comando do ataque. Acho que fora de campo a gente tem mais novidades do que dentro, né? Então a novidade é que finalmente chegamos a um acordo com o incrível Billy Arce. Acho que o jogador finalizou a sua novela e já se colocou numa posição de ganhar uma pressão dos torcedores, de que se esforçou tanto para trazer esse jogador para o time. Vamos ver do que ele é capaz. A princípio pode aí ajudar tanto na ponta direita como na meia de armação, e já dando um pitaco de como eu usaria dentro desse time. Se estamos sem um meia de ofício, que é o Juliano, que está machucado e só Deus sabe quando ele volta, a gente pode colocar o possante Billy Arce nessa função, e aí alteraria um pouquinho a formação tática do Santos. A gente sairia ali de um 4-3-3 mais tradicional e a gente poderia jogar num 4-2-3-1, com uma linha de 3 meias se movimentando e talvez até alternando posição para ganhar um pouco mais de mobilidade na criação, deixando o Furt mais isolado, mais centralizado no comando do ataque, né? Acho que seria uma possibilidade. Acho que o Carille em algum momento vai testar essa entrada do Billy Arce, porque eu acho um pouco provável que ele tire alguns dos pontas titulares que temos hoje, que tanto o Otero quanto o Guilherme vivem ótimos momentos, não tem motivo para serem sacados do time, e a gente sabe que o Pedrinho ali já é uma peça de reposição, então não teria por que ele insistir numa mudança tão grande dessa aí, sendo que a gente tem sim uma necessidade no meio campo. Então acho que testá-lo ali nessa posição, um cara que chega mais no ataque, acho que poderia ser uma boa para o Santos. Além disso, demos adeus ao Joaquim, se foi para o Tigres. Eu já tinha comentado no outro vídeo que para mim os números que se falavam da negociação pareciam bons, e de fato foram bons mesmo. O Joaquim fez ótimas partidas pelo Santos, jogou bem, foi um cara ali que colaborou em muitos momentos, mas eu acho que ele, sendo vendido no modelo como foi, ele está ajudando ainda mais o Santos. Isso porque a venda dele propriamente não é uma venda que vai encher os cofres do Santos de dinheiro, mas ele abate dívidas que o Santos poderia ter problemas daqui a um tempinho. Ele abate primeiro a própria dívida que o Santos tinha quando adquiriu o Joaquim do Cuiabá, e abate também o valor que o Santos tinha pendente com o Tigres pela compra do Soteldo. E aí você vai falar, mas deixa lá o Soteldo
para lá para o Grêmio, a gente não tem interesse em comprar o jogador para usá-lo no Santos. De fato não tem, mas você tem que quitar essa dívida para não ser barrado num transfer ban, para que o jogador não saia de graça e você ainda tenha que ter um investimento feito para o time anterior dele. Então acho que é importante zerar esse tipo de coisa para que o Santos tenha condição de, ao chegar uma proposta que venha para algum time, seja brasileiro ou seja de fora, provavelmente ele deve receber uma proposta para ficar no Grêmio, o Santos tem a condição de se armar e de também ganhar alguma coisinha com isso, e aí sim tá zerado e tirar o Soteldo de vez das nossas vidas dentro do Santos. Mas acho que o Joaquim aí cumpriu o seu papel. O Jair, que entrou no lugar dele, tá fazendo muito bem a função, então não é que a gente perdeu tecnicamente, a gente perde um pouco de opções. Claro que é importante ter um elenco mais ou menos com todo mundo no mesmo nível, mas no geral é um zagueiro que a gente vai sentir pouca falta, dado que temos uma boa reposição, vamos dizer assim, vinda da base, que é o Jair. A partir de agora, o Santos tem que começar a olhar assim para dentro e estudar quem são os nomes que deveriam vir para compor esse banco de reservas. Se Gil e Jair são os titulares, a gente precisa assim, de bons nomes no banco, para que quando a gente tem alguma parte de saiu por cartão amarelo, está suspenso, machucou, a gente tem alguma reposição rápida para ser feita aí, que o time consiga manter a mesma qualidade, a mesma consistência de jogo. Último tema para falar do Patati. Parece que tem uma proposta de um time do Emirados Árabes por ele, e para mim o Santos não deveria nem pensar. O Santos deveria pensar em alguma forma de negociá-lo. Eu acho que o Patati nunca foi nada que brilhasse os olhos de ninguém, mesmo quando jogava na base. É um jogador comum, é um jogador que quando teve oportunidades no time titular não foi lá essas coisas. Inclusive até se queimou um pouco ali na última participação dele, naquela famosa bola que ele tentou a cavada e o Santos podia ter saído com 1-0, e se ele tivesse sido um pouco mais simples na tomada de decisão. Se o time dos Emirados Árabes, o Maccabi Tel Aviv, ele resolver que a proposta por empréstimo já tem obrigação de compra, eu faria o negócio desde já. Emprestá-lo com opção de compra, eu já não acho um negócio tão bom, porque dentro do mercado dos Emirados Árabes, eu acho pouco provável que ele vá se desenvolver a ponto de voltar e ser útil para o Santos numa segunda passagem dele pelo clube. Então eu faria já uma negociação que colocasse o Patati em definitivo no time dos caras, e aí você também fecha esse capítulo aí e agradece pelos trabalhos feitos, mas tanto para o jogador quanto para o Santos seria uma saída interessante. Eu acho que o Patati pode sim ser um jogador bacana, mas para o padrão que o Santos exige hoje, principalmente pensando na volta na Série A, não teria muito espaço. Beleza? Esse acho que foi aí o resumo para o pré-jogo de hoje. Deixa para mim nos comentários o que você achou. Comenta aí das negociações do Santos, se você teria vendido o Joaquim, se foi uma negociação boa para o Santos, se você abriria a mão do Patati ou não, e até mesmo sua expectativa para o Bilharce. Acho que são aí os 3 temas mais importantes que a gente tem, fora o pré-jogo em si, mas o pré-jogo a gente só tem a expectativa de um bom resultado novamente para o Santos. Beleza? Tô de volta no pós-jogo do meu canal do Santos e a gente se vê por lá. Tchau, pessoal!